Obviamente, as pessoas que estão começando, elas vão assumir papéis menos estratégicos, né? E, obviamente, isso vai evoluindo conforme o tempo e a experiência. Então, o que, que eu entendo, né? Eu acho que no início é sempre uma tarefa, né? Uma demanda, um tipo de projeto que ele é menos crítico, você tem menos riscos envolvidos, você tem menos variáveis, né? E você vai desenvolver um papel menos estratégico, obviamente. Então, todo início de carreira acontece o mesmo caminho, digamos assim, e em projetos não seria diferente. Tá? Então, são projetos menos estratégicos, projetos que podem ter tido um histórico muito grande, projetos parecidos, então você tem conhecimentos anteriores que você pode aproveitar, você tem muito histórico, então você diminui o risco e, portanto, você tem um projeto menos crítico, com complexidade mais baixa. Né? Eu diria que seria mais fácil de fazer, digamos assim. Né? E aí, como é que você avança? Né? Conforme você avança, então, acho que você vai começar a trilhar um caminho um pouco menos consolidado. Né? Então, são caminhos, projetos que você tem menos histórico, projetos que você vai ter variáveis muito maiores e eles vão começar a ter mais risco, vai estar envolvendo talvez investimentos maiores, eles podem ser mais críticos para a companhia. Né? Então, a tua participação vai ser maior, não só ativamente, no sentido de você poder liderar a atividade, você puxar os assuntos e você se tornar um ponto focal, se tornar um líder, né? Mas também ter essa oportunidade de liderar, mas também o impacto que isso vai ter para a companhia. Né? Então, conforme você vai evoluindo, você deixa de ser tão repetitivo e tão menos estratégico para você aumentar essa maturidade. Né? E no final, né, conforme você vai atingir um patamar mais alto, você obviamente vai liderar mais projetos, liderar mais pessoas, né? Então os seus desafios vão começar a variar bastante. Então você vai deixar de fazer atividades tão operacionais e tão ligadas à repetição, né? E começar a pensar em coisas mais estratégicas, ou seja, uma nova estratégia para o time, uma nova metodologia para aquele projeto, projetos cada vez, projetos menos consolidados, ou seja, você tem pouquíssima informação prévia, você vai ter menos conhecimento anterior, você vai ter menos dados, então você vai ter que buscar muito mais, assumir mais premissas. Então é isso que eu entendo, pelo menos, da trajetória dentro da parte de projetos. Né? E aí, por que eu digo dessa trajetória? Né? Porque, obviamente, as empresas elas vão buscar as pessoas com mais experiência para poder liderar os projetos mais complexos. Né? Eu não vou arriscar um projeto com um investimento muito alto para botar na mão de uma pessoa que nunca trabalhou com isso, por exemplo. Então, essa é a tendência do Aham. mercado, obviamente. Faz sentido? Faz, Bacana. com certeza. Uma das coisas assim que eu pensei bastante, inclusive antes de querer atuar nessa área de projetos, foi se a pessoa que trabalha com gestão de projetos, ela necessariamente não teria que ter um outro cargo para poder se introduzindo na área É de uma boa projetos. pergunta, né? Porque assim, como é que funciona, né? O mercado em geral, eu não diria nem só em projetos, mas o mercado como um todo, como é que ele funciona? Normalmente, ele não te dá um cargo sem ter percebido antes que você consegue desempenhar aquilo. Né? Então, como é que ele faz isso? Aham. Eu quero, por exemplo, atuar como um gerente de projetos. Normalmente, eu vou ter que estar desempenhando os papéis e as responsabilidades de um gerente de projetos, até que a minha empresa, ou uma concorrente, ou uma outra oportunidade surjam para que eu, de fato, seja um gerente. Então, você tem que ser um gerente, tem que atuar como um gerente antes de ter o cargo. Né? E, e aí Pois é, é uma condição do mercado, né? Uma coisa que ele faz naturalmente. Né? acaba sendo, né? E isso foi uma das coisas assim que digamos que eu tive na minha mente como estratégia, para falar a verdade, para poder me introduzir nessa área, entendeu? Tentar assim encontrar um cargo na qual eu consiga atuar com projetos, mas não diretamente pela falta de Perfeito. experiência que eu tenho. E isso sendo assim uma porta, né? Uma porta para iniciar na área que eu Perfeito. gostaria. Então, e aí o que, que eu entendo que faz sentido, né, para você começar na área, né? Bom, eu acho que aconteceram algumas coisas
que a pandemia, por exemplo, ela foi uma coisa muito ruim em vários aspectos, né, na questão humanitária, saúde e tudo mais, mas, assim, inevitavelmente ela trouxe alguns avanços em outras áreas. Né, as condições de trabalho, por exemplo, a rotina do trabalho, por exemplo, mudou completamente. Então, se você parar para pensar, hoje você consegue atuar de forma global. Você pode trabalhar em um time do outro lado do mundo, porque existe uma série de oportunidades que são completamente remotas. Né? Hoje, por exemplo, eu atuo em um time que é global e eu tenho um escritório no Brasil, mas o meu gestor fica na Inglaterra. Então, é uma maneira como o mundo tem trabalhado. Né? Então, o que eu diria que eu acho que é uma maneira mais fácil de você ter uma porta de entrada? Né? Bom, eu pensaria o seguinte, pensa na área que você gosta, na área que você quer atuar. Tá? Então, digamos, a sua formação é engenharia de produção, né? Poxa, mas eu tenho um foco muito forte na parte de indústria, eu gosto muito da área de indústria. Então, pensa na área que você gosta, que você pretende atuar, e começa a entender essa área, entender a dinâmica, entender onde estão as maiores empresas, onde estão os maiores projetos. Tá? Então, obviamente, você vai começar a considerar a dinâmica desse mercado. Uma vez que você já entendeu, por exemplo, a área, você está começando a sondar a área, acompanhar, então, os principais movimentos. Né? E o que eu digo sobre isso? Por exemplo, eu sou de óleo e gás. A minha experiência está toda em óleo e gás. Né? Então, eu sou de mecânica de formação, eu trabalho desde o início da minha carreira no óleo e gás. E o que acontece? O óleo e gás, necessariamente, ele está no Rio de Janeiro. No Brasil, ele está no Rio de Janeiro. É o polo, é o maior local de incidência. Então, se você pretende atuar com óleo e gás, você tem que estar, ou você está de olho no Rio de Janeiro, nas oportunidades que aparecem por aqui, ou você está aqui fisicamente. Tá? Então, eu diria que acompanhar os principais movimentos e olhar para essas áreas principais. Né? Então, de novo, exemplo de indústria, por exemplo. Indústria, até onde eu sei, existe uma concentração muito forte, por exemplo, no interior de São Paulo. No interior de São Paulo você vai ter muita área de indústria, então tem que acompanhar como é que está lá, como é que está o cenário lá, para você entender se faz sentido ou não. E aí, uma vez que você já está acompanhando, você entende a dinâmica. Novamente, entender a dinâmica para você poder ver onde estão as maiores oportunidades. Novamente, um exemplo. O óleo e gás, por exemplo, está passando por um momento de reaquecimento. Então, lá em 2008, 2009, foi uma época de um grande boom. Você teve muitas oportunidades, muitas descobertas, pré-sal desenvolvendo e tudo mais. Em 2013, 2014 teve uma depressão muito forte e agora a área está reaquecendo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pretendo atuar com óleo e gás, eu tenho que estar acompanhando esses movimentos. Né? Então, assim como você pretende trabalhar em projetos, você tem que estar acompanhando os movimentos da área que você se interessa. Né? Então, isso vai ser crucial para poder pensar em o que eu vou fazer, onde é que eu quero atuar, onde é que estão as maiores oportunidades e, consequentemente, onde estão os maiores projetos.